Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Hoje eu gostaria de lhes propor uma reflexão a partir de um fragmento de Heráclito, mais especificamente do fragmento número 70, segundo a numeração Vilskranz. E o que nós veremos nesse fragmento é uma reflexão acerca das opiniões humanas. Heráclito de Éfeso sempre foi considerado um pensador obscuro e cada pessoa tem a sua leitura daquilo que ele quis dizer. O que eu vou fazer aqui é propor a minha leitura daquilo que ele quis dizer no referido fragmento. E, se você não concordar com ela, é evidente que pode se manifestar. É o meu modo de ver, você não precisa estar de acordo comigo. Este fragmento diz mais ou menos o seguinte: as opiniões dos seres humanos são brincadeiras de crianças. É o fragmento 70. E o que será que ele quis dizer com isso? Bem, o que ele quer dizer é que a contraposição entre opiniões que nós percebemos nas comunidades humanas, aquilo que, por exemplo, na democracia está tão aflorado, nada mais é do que o prosseguimento de certas inclinações que, na verdade, não são as mais maduras, são infantis mesmo. O que ele quer dizer é que a sabedoria, algo ao qual ele tendia, não era a mesma coisa que essas opiniões. Essas opiniões representavam visões particulares de pessoas que muitas vezes não compreendiam sua própria particularidade. O que nós observamos hoje em dia é justamente uma contraposição muito acerba de opiniões, um esgrimir de posicionamentos, especialmente nas chamadas redes sociais. Nós sabemos que muitas pessoas acabam se indispondo com parentes, acabam brigando com amigos, acabam entrando num verdadeiro entrevero com muitas pessoas por causa de suas opiniões. E existe uma tendência bastante irritante e que tem muito de irracional em ver as opiniões dos outros, opiniões discordantes das nossas, como traços de mau caratismo. Se alguém não pensa como eu, é porque, evidentemente, é mau caráter. Se aquele indivíduo defende, do ponto de vista político, ideais que são opostos aos meus, ele não presta. Isso está sem controle nenhum nos dias de hoje. Está mais aflorado do que nunca. E de que modo um pensador antigo como Heráclito, que viveu entre os séculos VI e V a.C., na cidade de Éfeso, na Jônia, pode nos ajudar a entender o que é esse fervilhar de opiniões. Eu separei aqui para vocês 3 pontos que balizarão esta reflexão, este comentário que eu proponho acerca do fragmento 70. Antes disso, no entanto, eu gostaria de trazer à memória ou colocar em discussão para vocês um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Eu não me lembro do título dele, mas é uma história muito curiosa, se não me engano está em um dos volumes das Comédias da Vida Privada, que trata de 2 meninos que estavam jogando bolas de gude. Um deles lançou uma bolinha sobre a bolinha do outro menino e eles passaram a se desentender quanto ao que tinha acontecido. Um deles disse algo como: triscou, acertou a bolinha. O outro disse: não triscou. E a história vai prosseguindo. Os 2 meninos saem na mão, enfim, chegam às vias de fato, são separados pelos adultos e trazem aquilo dentro de si, vida afora, e começam a construir verdadeiros impérios empresariais, um em oposição ao outro. Então um vai lá, manda erigir um prédio muito alto e escreve nele triscou. O outro manda fazer um prédio ainda maior e escreve não triscou. Um abre uma fábrica imensa de uma determinada área
e põe o nome dela de Triscot, e o outro faz algo semelhante com a opinião de não Triscot. E é evidente que nós, enquanto leitores, não sabemos se a bolinha de gude de fato acertou ou não acertou. Mas isso não tem importância no final das contas, porque o foco dado pelo autor, Luiz Fernando Veríssimo, é justamente o desse ressentimento que nasce entre os indivíduos que passam a ter visões opostas da realidade, sem que nenhum deles possa dar o braço a torcer, sem que nenhum deles possa compreender por que o outro pensa daquela maneira de modo profundo. Então aqui o ponto que eu gostaria de trazer para vocês é este. Número 1, as pessoas têm bons motivos para pensar como pensam. Apesar da ideia de Heráclito ser de que as opiniões humanas são brincadeiras de crianças, são jogos pueris, nós devemos voltar um pouco para o nosso terra a terra, para o nosso nível mais chão e compreender que as pessoas pensam como pensam porque esse modo de pensamento está profundamente radicado na sua experiência. Então, um indivíduo tem determinada opinião porque, na vida dele, aquela opinião se mostrou a melhor, a mais coerente, aquela que dizia a respeito de maneira mais significativa aquilo que ele vivia. E outro indivíduo tem outra opinião, por motivos similares, mas em outro sentido. Então, dando aqui exemplos que dizem respeito às opiniões nos campos que nos parecem mais sensíveis ou significativos, o político e o religioso, nós podemos imaginar alguns casos. Por exemplo, o de um indivíduo que, vivendo na região do ABC paulista durante as décadas de 70 e 80, tenha acompanhado o movimento dos metalúrgicos, dos sindicatos, que eram então capitaneados por Lula, Jair Meneghelli, posteriormente Vicentinho, e que se tenha engajado naquela luta sindical de maneira muito profunda e que se tenha sentido muito bem ao lado daquelas pessoas, tenha sentido que ganhava algo ao lado delas, tenha visto mudanças na sua vida a partir dali. Trata-se de um indivíduo que necessariamente será um militante de esquerda por toda a vida. É impossível demover essa pessoa da ideia de que os ideais de esquerda são os melhores. É alguém muito convicto, é alguém cuja experiência se formou em torno dessas ideias. A opinião dele, o posicionamento dele sempre tenderá à esquerda. É impossível convencer essa pessoa do contrário. É possível, evidentemente, brigar com ela. É possível, evidentemente, insultá-la ou se enervar com ela, o que muitas vezes acontece. Imaginemos um outro caso, desta vez à direita, o de um estudante ou de uma estudante que tenha entrado em uma universidade pública e tenha visto ali um esquema de poder mais ou menos identificado com pessoas de esquerda. Isso existe, lamentavelmente. E tenha tido ideias um pouco diferentes daquela panelinha, e não necessariamente politicamente contrárias, mas apenas diferentes, mas não tenha sido aceito por aquele esquema de poder, por aquele sistema de legitimação criado em determinado departamento de uma faculdade pública. E aos poucos tenha se distanciado do modo como aquelas pessoas veem a política e tenha, por exemplo, caído nos braços da direita, tenha passado a imaginar que os ideais de direita são melhores. Essa pessoa, ao cristalizar para si essas opiniões, ficará na direita para sempre. Não há nada que nós possamos fazer para demovê-la dessa posição. Ela sempre será alguém de direita, por causa disso. Também na religião nós vemos coisas assim. Pense, por exemplo, no caso de um Pedro Almodóvar, que sofreu abusos sexuais dentro da igreja e que viu muita gente hipócrita ali dentro, além dos abusadores, evidentemente, pessoas acobertando o que acontecia.
Trata-se de alguém que estará, digamos assim, perdido para a igreja para sempre. Alguém que terá uma opinião muito negativa da Igreja Católica, e especificamente da Igreja Católica na Espanha, para sempre. Não há o que fazer. Não se pode dizer, mas talvez Jesus Cristo não tenha pensado nisso, porque ele vai identificar aquela mensagem com aquela estrutura que ele conheceu. Essa é a opinião dele. Ele está bastante convencido daquilo. Nós vemos abusos, por exemplo, também por parte de mulheres que viviam em regiões tribais em que o Islã se impôs e que sofreram com aquelas coisas que nós sabemos que existem, por exemplo, no norte da África, extração de clitóris e maus tratos por parte dos homens às mulheres. Se por um acaso essa mulher que viveu esta situação sair de um país islâmico, ela terá em ódio o Islã, ela não achará que aquilo é bom, terá uma má opinião do Islã pelo resto da vida. Não adianta nada tentar mostrar para ela que existem versículos do Corão que falam do amor à humanidade, nada disso, porque a opinião dela está feita, ela está presa ali. E a mesma coisa para aqueles que encontram a religião posteriormente na sua vida, pessoas que muitas vezes passam por muitos casamentos ou que passam por experiências com drogas, caem no vício e que depois encontram uma religião e se regeneram e têm uma opinião muito positiva do seu próprio percurso, da religião que encontraram. E vejam, trata-se às vezes das mesmas religiões que causaram tanta aversão em outras pessoas. Esses últimos exemplos serão pessoas que efetivamente terão uma opinião muito boa da religião em que se encontram. Deste modo, nós devemos compreender que as pessoas, quando defendem certas opiniões, o fazem por convicções íntimas que estão arraigadas na sua própria vida. E referir-se a isso de modo destrutivo, de modo muito negativo, de modo muito hostil, às vezes é dizer que toda a experiência daquela pessoa não tem valor nenhum. Imagine-se o primeiro caso, o do metalúrgico que se tornou um militante de esquerda e que assim se manteve pela vida toda. Essa pessoa não aceitará uma crítica à esquerda de modo muito tosco, de uma maneira boa. A mesma coisa com aquele que encontrou na religião um refrigério, um consolo. Ele não entenderá a crítica à religião de uma maneira tranquila. E quando nós levamos isso em conta, nós percebemos que existem diferenças entre o modo como as pessoas têm as suas vivências e o modo como elas acabam criando essas opiniões que futuramente expressam em fóruns, como por exemplo aqueles das redes sociais. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é este aqui, ó. A dimensão das opiniões não pode ser confundida com a da sabedoria. Esta é uma coisa muito importante no fragmento de Heráclito de que nós estamos falando. Heráclito basicamente está dizendo: as opiniões, o fervilhar das opiniões, não podem ser confundidos com a sabedoria em si. A sabedoria é um ponto de vista diferente desses pontos de vista muito particularizados que são aqueles expressos pelas religiões. Bom, eu não sou sábio, claramente, mas o que eu posso aprender com esses sábios, ao lê-los, ao refletir sobre eles, é que o ponto de vista da sabedoria é o mais objetivo possível para um ser humano. É o mais próximo que um ser humano consegue estar de algo como uma objetividade. Eu me lembro, por exemplo, de certos autores hindus que falam de uma situação de não dualidade, de um ponto de vista, que é o da sabedoria, em que é possível ver o claro e o escuro, o frio e o quente, o bom e o mal por aquilo que são. É um ponto de vista de não dualidade, talvez de não pluralidade. Nós
você e eu, não estamos nesta situação, nós não somos sábios, mas nós devemos compreender que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade de uma superação desta dimensão das opiniões, de uma superação destes pontos de vistas muito particulares que se confrontam e muitas vezes criam faíscas e hostilidades desnecessárias. Nós devemos prestar atenção, portanto, aos sábios para aprender alguma coisa com eles. E não para pensar que se trate de um isentismo. Né? Esses sábios não são isentões, esses sábios não são aqueles medalhões de que falava Machado de Assis que não tomavam partido. E o que Heráclito está nos dizendo não é que nós não devamos tomar partido, que nós não devamos ter opiniões, mas que nós devamos compreender o que há de particular, de raro, de precário e de volúvel nas nossas próprias opiniões. As opiniões mudam, nós mudamos, e muitas vezes as opiniões que temos também mudam conosco. E, ao saber isso, nosso modo de olhar para aqueles que não têm a mesma opinião que nós deve ser o de uma maior compreensão possível. Vamos nos lembrar, por exemplo, do terceiro canto do Inferno de Dante Alighieri, em que ele nos fala daquelas almas e daqueles anjos que não tinham tomado partido. Esses entes, essas almas e esses anjos não são admitidos nem mesmo no inferno, porque tanto o demônio quanto Deus desprezam esses anjos e essas pessoas, essas entidades, que não se posicionam. Não posicionar-se não é algo bom, é algo que revela uma ignávia, uma covardia muito forte. Mas o mesmo Dante, que nos deixa claro que não posicionar-se é algo que o próprio demônio considera desprezível, nos mostra diversos adversários políticos dele e da sua família ao longo da sua jornada pelos 13 estratos do além-túmulo. A figura mais famosa é um sujeito chamado Farinata, que tinha vivido pouco antes de Dante e que era do partido contrário da família de Dante, era um ghibellino. E é uma figura que tem uma certa imponência, está no inferno, lá entre os hereges que não acreditavam na sobrevivência da alma, mas tem uma imponência, uma nobreza, e de um certo modo Dante está mostrando que mesmo ele, sendo um guelfo, alguém do partido contrário, consegue ver uma certa magnanimidade, uma certa nobreza, consegue ver as virtudes de um adversário político. Isso é cada vez mais raro, nós sabemos. Isso está em extinção. E as redes sociais, muitas vezes, com esse binarismo que nós acabamos absorvendo, sabe-se lá por que vias, acabam trazendo um lado de hostilidade muito grande com relação às pessoas que não pensam como nós e que se exprimem de modo diferente, de modo diametralmente oposto. E por fim, aqui o terceiro ponto é este. Né? Os que foram investidos de sabedoria compreendiam a particularidade e a raridade do próprio percurso. Os sábios sabiam e sabem que aquilo que eles vivem é muito raro, que essa senda que tomaram é uma senda solitária ou quase solitária. E eles compreendem, portanto, o que é estar no domínio das opiniões, o que é estar no domínio da doxa. Eles sabem o que é isso. E por isso eles têm uma visão compreensiva relativamente àqueles que ainda estão no ponto do fervilhar das opiniões. Isto é uma coisa quase inimaginável para nós, mas nós podemos imitar algo disso. Nós, que não somos sábios, que estamos no reino das opiniões, podemos ver que esses sábios do passado, muitas vezes, eram compreensivos com relação a quaisquer tipos de opiniões, ou quase todos os tipos de opiniões, porque entendiam que quem está no nível da particularidade, quem está no nível
digamos assim, egóico, não é capaz de ir além, não é capaz de buscar a objetividade, ou não é capaz de fazê-lo por si mesmo. E o que eles dizem, por exemplo, sobre esses indivíduos, em geral não é algo de condenação. Ou quando é de condenação, tem a ver com uma correção que eles propõem. Você pode ter a respeito de Jesus Cristo a visão que quiser. São opiniões a respeito dele. Mas eu acho que todos nós podemos concordar que se trata de alguém investido de sabedoria. E no Evangelho de João, ou São João, entre os capítulos 7 e 8, existe uma perícope, existe um episódio bastante famoso, que é o momento em que ele intervém entre os fariseus e os escribas e defende uma adúltera, dizendo aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. A adúltera seria apedrejada, mas ele se interpõe entre esses indivíduos, evitando o pior, dizendo: vocês têm a opinião de que isso é uma coisa insuportável e de que essa mulher deve ser punida com todo o rigor possível, mas vocês também são pessoas cheias de pecados, cheias de faltas, cheias de defeitos e têm dificuldades de enxergar isso. Esta perícope é muito importante por diversos motivos. Nós sabemos que tem uma fortuna interpretativa muitíssimo rica, e o que ela nos revela é que nas opiniões, nos posicionamentos, nas conjecturas, nos pontos de vista, nos modos de pensar, muitas vezes o que há quando existe uma combatividade é uma vontade de não ver aquilo que se é, de não olhar para si mesmo. Então, incomodar-se demais com uma hostilidade de opiniões, muitas vezes é uma cegueira com relação àquilo que você tem dentro de si. Você não consegue suportar certas coisas nas opiniões dos outros, e não estou falando aqui de opiniões criminosas, estou falando de opiniões diversas dentro de um espectro de normalidade, dentro de um espectro de coisa aceitável e civilizada. Se você não consegue aceitar isso, ou se você quer atirar pedras nessas pessoas, é talvez porque você não enxerga a si mesmo, você não consegue ver quão particular é a sua posição naquele ponto e não consegue se corrigir, não consegue, em termos cristãos, procurar uma penitência. Também o Buda dizia muitas vezes para os seus discípulos que chegavam com questões, às vezes, pelo que se nota, bastante alterados, dizia: eu é uma opinião, isto é uma opinião, isto é uma opinião, isto é uma opinião. Não porque negasse a realidade do todo, me parece, mas para mostrar que o indivíduo estava apegado à própria imagem de si como uma opinião, que o indivíduo tinha dificuldade de ver o que ele era e tinha uma opinião a respeito do que ele era e colocava na frente de si essa opinião a respeito do que ele era, em vez de buscar a si mesmo. Bom, estas foram então as reflexões que eu pude tirar de um fragmento de Heráclito. Nós não devemos, de acordo com Heráclito, tomar as opiniões como coisas fatais, como coisas decisivas, e vê-las como um tatear de crianças na direção talvez da verdade, na direção talvez da sabedoria. Mas para um sábio como Heráclito, e nós só podemos olhar para esses sábios e tentar aprender alguma coisa com eles, para um sábio como Heráclito, a sabedoria é uma coisa diversa. A sabedoria é um modo de ver que muito daquilo que nós julgamos como bastante sério, como decisivo, como grave, na verdade não passa de um aferramento a uma inclinação de criança. Muito do que é adulto, na verdade, é pueril, é infantil. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Até a próxima.